Olá, estamos aqui dando sequência, à nossa série, e o entrevistado de hoje é o Fabrício Barreto, engenheiro agrônomo, tem MBA em gestão empresarial, sócio fundador da Doce Bela, com foco em produção de bananas, né, Fabrício? Claro. Tem área aqui no Espírito Santo e no sul da Bahia. E Fabrício, agora falando sobre fluxo de caixa, você projeta o crescimento do seu negócio com auxílio do fluxo de caixa? Com certeza, porque nós estamos gravando isso aqui em início de maio, né, de 2021, né? E está um período assim que está difícil fazer projeção, né? Muito difícil. E eu particularmente estou assustado com os custos, porque insumos com preços altíssimos, se você for implantar uma lavoura nova de alguma coisa, muito caro, sistema de irrigação, infraestrutura, entendeu? Então, assim, essa questão do fluxo de caixa, num momento desse, ele se torna imprescindível, porque aquilo que a gente achava no passado, que de repente começava a se pagar, né, com 2, 3, 4 anos, pode ser que no momento desse seja com 4, 5, 6, porque até onde o mercado, o que eu vendo, vai responder em preço a esses custos altíssimos que estão sendo praticados agora. Porque então, é um momento de pico de preço, né, das coisas, e pode ser que o ano que vem ou daqui a 2 anos o nosso produto esteja valendo menos, né? Exatamente. E aí? Então o fluxo de caixa ele tem que considerar essas coisas, né? E talvez numa decisão dessa, às vezes alguém que pretendia fazer 100 faça 50. E se o mercado todo fizer isso, é bom para todo mundo, porque lá na frente ajuda numa tendência de preço mais alto, porque a oferta vai estar menor, porque tudo se resume em oferta e procura. Mas se o mercado não faz conta e gera situações para ter uma oferta excessiva, quer dizer, o preço vai estar lá embaixo. Então Ou seja, se todos os produtores fizessem uma boa gestão financeira, acaba que todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Porque a decisão seria bem parecida. Igual você falou, ao invés de plantar 100 hectares, eu vou plantar 50. Exatamente. E como definir esse fluxo de caixa? Você considera quantos meses, no caso? 12 meses, menos, 6 meses? A gente trabalha com planejamento anual. Anual? Nós trabalhamos com planejamento anual. E que isso mensalmente é revisto, né? Não revisto, né, mas é acompanhado numa questão de previsto e realizado, né? O que o DRE de sua empresa diz sobre o seu negócio? Diz tudo, né? É demonstrativo do resultado do exercício, né? Hoje a gente tem isso automático dentro de um sistema de gestão. Agora, o principal está em olhar o número, mas não simplesmente olhar o número, né? Mas avaliar isso e ver decisões que foram tomadas no passado e que geraram impactos positivos ou negativos ao longo do período avaliado, né? E o que isso vai servir para o futuro, né? Esse ano mesmo a gente teve uma situação interessante que nós mudamos o nosso modal de transporte de truque ou bitruque para carreta, né?
E mesmo com as altas de combustíveis, com todas essas altas que tiveram no primeiro trimestre de 2021, né, a gente conseguiu ter um custo operacional mais baixo em 2021 do que em 2020, mas por uma mudança estratégica, né, de mudar uma ferramenta, né, que no caso de transporte, né, mas isso tudo assim, você só consegue ter acesso a isso e ter uma série histórica disso se você tem os registros. Né? Certo. E com qual período você analisa esse DRE? Normalmente a gente tem aqui informação mensal, mas eu costumo avaliar isso a cada 3 meses. Cada 3 meses. E... Agora vai muito de cultura para cultura, né? Porque às vezes quem trabalha com culturas de ciclo anual, né? Só consegue ter um fechamento mesmo no final de um ciclo. Né? Mas assim, o acompanhamento mensal, né, do que está acontecendo, ele é imprescindível. Para quando chegar no fechamento ele não assustar só com o defunto, né? Com o morto. Exatamente. Aí já não tem mais o que fazer. Que é uma pergunta aqui que colocaram, né? Quais serão os resultados em 2 anos se você não fizer o DRE? Que é basicamente por aí. Né? Eu nem sei, cara, porque ali tá tudo, né? Então é o raio-x do negócio, né? Então porque se você tem questões, vou voltar a falar, né? Gestão de pessoas, por exemplo, mas tudo que acontece está ali. Então se você tem um sistema de gestão de pessoas que não está legal, a pessoa às vezes começa a ter problema jurídico, quer dizer, aparece ali. Então e você consegue ver isso em percentuais, né? Então é imprescindível ter essa informação. O sistema, a gestão financeira já andando em um negócio, sobre investimentos e financiamento, que é um gargalo que o produtor tem que lidar com eles, né? Quando é a hora de pegar um financiamento? Tem a hora certa? Em quais momentos? Essa questão do endividamento, a hora de pegar um financiamento, na minha, está muito atrelado a planejamento. Então, tá certo que muitas vezes, por um problema climático, um problema, às vezes até particular, a pessoa tem que lançar a mão de uma dívida para poder continuar no negócio. Às vezes não é nem questão ela é de estratégica, crescimento, né? É uma estratégica de sobrevivência. Eu mesmo já passei por isso. Eu já tive problema climático que, se eu não me endividasse, eu não tinha como continuar fazendo o que eu fazia. Então, mas a sorte no momento desse é que o endividamento era muito baixo. Então, esse novo endividamento não causou impactos relevantes na nossa trajetória. Agora, considerando a estratégia de crescimento e considerando os juros históricos de crédito rural no Brasil, que só no último ano que ficou uma coisa meio assim, fora do padrão, né? Ela é uma estratégia que eu julgo interessante, que seja feita de uma forma planejada e estruturada dentro de um crescimento. E falando em termos de valores, quanto é interessante o produtor pegar de financiamento? Existe alguma métrica em relação ao balanço patrimonial? Ou é o período, de repente o produtor está passando por um período que ele precisa arriscar mais, acelerar o seu negócio, ou não, às vezes ele tem que ficar mais calmo? Acho que a métrica é você ter um patrimônio líquido positivo, né?
Ou seja, se eu vender tudo que eu tenho, assim, de uma forma popular, né? Se eu vender tudo que eu tenho, eu pago o que eu devo, né? Eu acho que essa é a principal métrica, né? Porque quando você passa disso, aí a coisa pode complicar, né? Agora, é muita questão também de cenário. Eu acho que a gente nunca pode deixar de avaliar o cenário, né? E foi o que eu disse lá atrás, assim, quando tá ruim é porque vai ficar bom. Né? Então, a gente, às vezes, se endividar porque a coisa não está se pagando, nós estamos num ciclo de baixa, um período muito ruim, é importante para que na hora que o meu produto tenha valor, eu tenha o produto para vender, né? Porque não adianta nada o produto ter valor e eu não ter o produto porque deixei de investir, deixei de renovar uma lavoura, deixei de fazer os tratos culturais que deveriam ser feitos, até porque as lavouras não sabem quanto custam as coisas, né? As lavouras não sabem que elas vão ser vendidas, né? Então elas estão ali e você vai fazer o melhor para que ela tenha alta produtividade no menor custo possível. Agora ela não sabe disso, né? Sim. Então, o mercado está ruim, eu não vou adubar, eu não vou fazer isso. Ela não sabe disso. Ela, se você não fizer o que tem que fazer, a resposta que ela vai te dar é baixa produtividade, né? E também é um negócio que não dá para eu parar aqui e voltar daqui a 3 meses, né? Exatamente, porque tem ciclos, né? Eu costumo falar muito assim, né? A diferença assim, né, entre uma indústria e uma atividade agrícola, né? Uma atividade industrial, muitas vezes você pode trabalhar em 2 turnos, em 3 turnos, né? Então você tem uma máquina lá, aquela máquina pode rodar 24 horas ou pode rodar 16 horas ou 8 horas e você consegue manipular isso com, né? O mercado está bom, eu vou produzir mais, o mercado está ruim, eu vou produzir menos, né? E na agricultura a gente tem assim um dilema que é quando a gente vê tudo ruim, tudo desesperador, a gente tem que acreditar que um dia aquilo vai ser diferente, que daqui um mês vai ser diferente, que daqui 6 meses vai ser diferente, que daqui 1 ano vai ser diferente. Ou seja, é uma situação de investir naquilo que às vezes ninguém está acreditando. Sim, exige em alguns momentos até fé. Até fé.